Meus amigos, é com muito prazer que damos início aos vídeos para o nosso tópico espiritualidade no site Vida e Prognóstico. Começamos um pouco de trás para frente, porque começamos falando sobre a cura, porque na verdade a respeito de doença, de diagnóstico, de exames e de coisas assim relacionadas com essa etapa, o mundo já está bem cheio, já está bem saturado. Então vamos começar conversar um pouco sobre a cura e a partir desse tópico que é o nascer de novo, que nós estamos chamando de capítulo 1, porque pretendemos continuar abordando vários aspectos relacionados com o evangelho, com a espiritualidade, com a homeopatia, com a visão holística, colocando sempre, nesse caso aqui, o estudo do evangelho como a etapa prioritária para que nós possamos desenvolver o assunto. Nós pegamos o material para essa nossa reflexão do livro O Evangelho Dialético, que merece um pequeno comentário. É um livro que contém 25 capítulos das contradições de Jesus. Parece uma coisa muito estranha falar isso, mas eu posso dar alguns poucos exemplos a respeito dessa questão. Jesus tende a manifestar opiniões contrárias a respeito de um mesmo assunto, ou pelo menos ele faz isso em relação a vários itens. Por exemplo, ele diz para a gente orar, né? Pedir e achareis. No outro lado, ele fala que não é preciso orar, porque Deus já sabe de que nós necessitamos. E assim ele fala para perseverar, mas diz que tem um fim, então é para perseverar até o fim. E isso não fica muito claro para a maioria das pessoas, quando é que é para perseverar e quando é que é para aceitar o fim das coisas. Tá certo? Ele fala que os pacíficos são bem-aventurados, mas ao mesmo tempo ele diz que ele veio colocar fogo na terra. E chega a perguntar para os apóstolos: quantas espadas vós tendes? E quando ele diz em 2, ele fala basta. Assim sucessivamente, nós conseguimos selecionar 25 aspectos de contradição. Tem alguns que são até muito bonitos, são poéticos, quando ele fala, por exemplo, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Ou seja, ele coloca a morte como sendo condição para se frutificar. Então, esse trabalho, esse livro, ele é pautado nessas contradições e em cada tema, existe uma hipótese, uma antítese e uma síntese, conforme postula a dialética, que é um dos quatro métodos de pesquisa científica, segundo alguns autores que estudam e que produzem conhecimento científico. A dialética tem sido um dos principais recursos com os quais eu trabalho, não só no Evangelho, mas também na homeopatia, porque nós desenvolvemos um método de estudo de medicamentos homeopáticos que é intitulado Matéria Médica Dialética. Bom, então o nosso tema hoje, que é o nascer de novo e vida eterna. Então nós temos aí já uma contradição. Nascer de novo e vida eterna mostram um conflito entre si. Como é que eu vou nascer de novo se eu tenho vida eterna? Duas coisas que aparentemente não combinam, não é? Vamos ver como é que o Evangelho
aborda essas duas vertentes. A hipótese. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, há que nascer de novo para se alcançar o reino de Deus. Na antítese, ele diz: eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. As duas citações foram extraídas do Evangelho de João. A primeira em João 3, versículo 3, a segunda é no capítulo 10, versículo 28. Então, se por um lado existe uma hipótese que é preciso nascer de novo, no outro ele afirma que foi dado a vida eterna e que essa vida ninguém pode arrebatar da criatura que a recebeu. Como conciliamos isso? Nós vamos para, então, uma síntese que diz: ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Repetindo, ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Extraído de Lucas, né? Capítulo 20, versículo 38. Então, dessa forma, nós temos aí um material para as nossas reflexões e que servirão de roteiro para que nós façamos as reflexões relacionadas com esse assunto. E essa apresentação aqui fica como a parte inicial, para em seguida dar prosseguimento já considerando que todos estarão atentos a esses trechos, a essas citações do Evangelho que vamos desenvolver a seguir no próximo vídeo.